Oi, tudo bem? Venho hoje para a gente conversar um pouco sobre a questão do acolhimento em tempos de pandemia. Como tá esse acolhimento quando o assunto é educação? Como a gente está acolhendo as crianças, as famílias, os educadores, os grupos gestores diante de tudo isso que está acontecendo, que é tão novo para cada um, que é tão novo para esse sistema de educação, e que é tão novo para as possibilidades que vêm com ele. A primeira coisa que eu quero poder pensar junto é sobre o quanto é necessário, quando algo novo acontece na nossa vida, a gente acolher e cuidar. Quando a gente fala, por exemplo, de adaptação escolar lá no início do ano, a gente está falando da experiência sobre algo novo. E tudo isso que a gente está vivendo agora é uma grande experiência sobre algo muito novo para cada indivíduo e para o coletivo, né? Então, como a gente está se acolhendo como escola? Qual o lugar de fala dessas crianças? Qual o lugar de fala desses educadores? E a serviço de que esse lugar de fala está aparecendo? Porque é muito importante a gente, antes de querer bombardear e buscar alternativas e atividades e ocupações, a gente poder ter em mente que é necessário acolher as angústias, os medos, as tristezas, as raivas, as frustrações de que as coisas não estão funcionando como estávamos acostumados que elas funcionassem. Então, pensar o acolhimento é poder pensar em dar voz, né? Em proporcionar escuta às crianças e aos adultos envolvidos nesse processo de educação. Paralelo a isso, é poder pensar o acolhimento no sentido de quais proposições a gente faz como escola que acolhem e cuidam das necessidades dessa criança. Quais são as necessidades de cada criança em cada contexto familiar. A gente sabe que existe uma variedade de contextos familiares, dos mais saudáveis aos mais tóxicos, e que nesse momento as crianças estão vivendo a sua realidade familiar, com a dor e a delícia que tem cada realidade familiar. Como as nossas proposições como escola acolhem essa infância, como elas problematizam essas questões, como elas são o vínculo saudável que essa criança pode ter, ou o vínculo de bombardeio de atividades e de sobrecarga diante de tantas questões a serem olhadas nesse momento. Eu não sou contrária e nem a favor de intervenções entre escola e família. Eu acho que quando a gente pensa juntos, as coisas podem funcionar bem e podem ter alternativas legais. Todos estamos aprendendo nesse processo. Mas a pergunta que eu quero deixar é: será que na pressa de ter uma resposta, de ter uma intervenção, uma possibilidade diante de todo esse contexto que a gente está vivendo, será que a gente acolheu? E como a gente acolheu? Quais os gestos de acolhimento que podem ser feitos nesse contexto online, nesse contexto remoto? Como eu posso dizer para os meus alunos, por exemplo, que eu estou aqui, mesmo não estando visualmente? Como eu posso aproveitar que esse seja um momento de vínculo e não de afastamento, de explorar novas possibilidades e não de voltar a velhas práticas? Como eu posso oportunizar que cada um dê sentido à sua experiência em estar em casa e que todas as experiências sejam validadas como parte do aprendizado? Vamos nos acolher para conseguir acolher
cada criança e cada família e cada colega que está conosco nesse desafio, pode ser? Um beijo e a gente segue conversando.